Neste vídeo eu quero analisar uma declaração de um carnavalesco que está chamando a atenção neste Carnaval 2025, pois ele deixou claro que o Carnaval não é apenas uma festa comum, mas uma invocação aos espíritos e uma abertura de portal espiritual entre os vivos e os mortos. De acordo com este carnavalesco, há um momento chave no desfile das escolas de samba, que é a passagem pelo primeiro portão. Ali, os integrantes se concentram, ainda não cruzaram o limiar da avenida. Mas este instante não é apenas um ato mecânico, ele carrega um profundo significado espiritual. Esse é o ponto onde a energia se acumula e onde a gira se inicia, uma espécie de invocação, um portal que se abre entre os vivos e os mortos. Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina o arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. A abertura de portais espirituais é um conceito presente em diversas tradições místicas, ocultistas e espirituais. A ideia central é que existem pontos de acesso entre diferentes dimensões ou planos de existência, permitindo a comunicação ou até a passagem de energias e entidades entre esses mundos. O que são portais espirituais? Um portal espiritual é uma espécie de ponte entre as dimensões, permitindo a conexão entre diferentes realidades. Esses portais podem ser naturais ou criados por meio de rituais, práticas espirituais ou eventos específicos. Alguns são considerados positivos, conectando seres humanos a planos elevados, enquanto outros podem ser vistos como perigosos, abrindo portas e caminhos para entidades desconhecidas ou hostis. A relação com outras dimensões. Dentro da espiritualidade e da metafísica, existem várias teorias sobre dimensões além da nossa realidade física. Entre elas, a quarta dimensão é frequentemente mencionada como um plano de transição entre o mundo material e o mundo espiritual. A terceira dimensão, 3D, é a nossa realidade física, onde tudo é regido pelo espaço e pelo tempo linear. A quarta dimensão, 4D, se faz presente nas tradições espirituais, que veem este plano como um mundo etéreo ou um estado intermediário onde os espíritos, entidades e consciências desencarnadas habitam. É considerada a ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos. Seres de luz, anjos ou demônios em estados espirituais avançados. A conexão entre a nossa realidade e o plano espiritual muitas vezes ocorre por meio desses portais. Alguns exemplos de como esses portais podem se manifestar incluem locais de alta energia. Existem locais na Terra considerados portais naturais, como Machu Picchu, Stonehenge, Gigal Refaim, e até mesmo o rio Eufrates, onde há anjos aprisionados. Muitas pessoas relatam ter visto túneis de luz ou passagens para outras realidades quando estão entre a vida e a morte. Durante o sono ou meditação profunda, algumas pessoas afirmam acessar realidades paralelas e interagir com os espíritos. O uso de símbolos, mantras, cristais e outras práticas místicas podem criar aberturas momentâneas para outras dimensões. Buracos de minhoca são túneis ou espaço-tempo que permitem a viagem através de localizações geográficas. Em Atos 8:39, Filipe e o eunuco descem as águas para o batismo, mas quando saem da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe para outro lugar através de um portal ou buraco de minhoca. O eunuco não vê mais Filipe, mas segue o seu caminho cheio de alegria. Algumas tradições alertam sobre o risco da abertura de portais sem o devido conhecimento. Certas energias ou entidades podem se manifestar de forma inesperada,
influenciando negativamente quem está próximo. É por isso que muitas práticas espirituais incluem rituais de proteção e fechamento de portais. Um exemplo disso foi a novela Velho Chico, onde portais foram abertos e coisas sinistras aconteceram. O autor da novela mexeu com forças espirituais, que trouxeram retaliações aos atores. O mesmo aconteceu na novela A Viagem, onde os atores sentiram energia muito pesada durante as gravações. Filmes, novelas e grande mídia já se provou ser uma forma de materializar coisas que não existem, seja pela programação preditiva ou criação de portais sobrenaturais, trazendo à realidade coisas da ficção. A ideia de portais espirituais e dimensões paralelas é um conceito fascinante que une espiritualidade, física quântica e esoterismo, seja por meio de locais sagrados, estados alterados de consciência ou práticas místicas. A possibilidade de conexão entre outras realidades continua sendo um dos grandes mistérios da existência humana. E voltando à citação do carnavalesco, contextualizando com esse estudo, o fundamento da escola de samba diz que, ao adentrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então ali se forma uma concentração energética, onde ainda não começou o desfile e não atravessou o portão. Ali é o início da gira, incorporação. Os antigos dizem que ali, na entrada do portão, começa o ponto, a abertura do portal. Ali começa o som dos mortos, onde os autores dos sambas da história voltam através desse portal e se manifestam ali neste ponto, neste portão. Quando a porta-bandeira gira a bandeira, o vento vai buscar os espíritos dos desencarnados. Então, este é um local de acúmulo de energia. É uma invocação para abrir esses portais para os espíritos. O texto falado pelo carnavalesco traz uma perspectiva espiritual e ritualística sobre o carnaval, associando o desfile a uma espécie de cerimônia de abertura de portais para o mundo dos espíritos. Essa visão se conecta a tradições afro-brasileiras, espiritismo e até com conceitos ocultistas, nos quais certos ritos e movimentos são capazes de abrir passagens entre dimensões. O primeiro portão da escola de samba não é apenas uma barreira física, mas um limiar energético. Antes do desfile começar, ocorre uma concentração de energia, pois ali ainda não houve o deslocamento dos corpos e sons para a avenida. Este momento pode ser comparado a um ponto de força ritualística, similar ao que acontece em cerimônias religiosas e espirituais. O conceito de gira representa o movimento circular que gera a energia da incorporação das entidades espirituais. A ideia de que ali começa a gira sugere que o carnaval, naquele instante, não é apenas uma festa, mas um ato místico, onde energias ancestrais se despertam. A fala dele menciona que naquele ponto se abre um portal para onde os antigos sambistas se manifestam. Isso se assemelha às tradições espirituais que acreditam na presença de ancestrais e guias espirituais durante eventos de grande intensidade energética. No espiritismo existe a noção de que locais onde a forte emanação coletiva, música e energia podem servir como canais de manifestação para espíritos que ainda estão vinculados a este plano. No contexto do carnaval, a vibração dos tambores, a emoção dos participantes e o ritual da escola de samba poderiam atuar como gatilhos para essa conexão espiritual. Pode ser interpretada tanto como simbólica, do legado musical dos antigos compositores se manifestando através dos desfiles, quanto espiritualmente, a presença real de espíritos que retornam para vivenciar a celebração. A imagem da porta-bandeira girando seu estandarte para chamar os espíritos pelo vento arremete a práticas ancestrais em diversas culturas. O vento é visto como um elemento que carrega mensagens e invoca presenças espirituais. Como a própria escritura diz, dos seus ministros faz ventos e dos seus mensageiros labaredas de fogo. Na tradição afro-brasileira, o Exu é um orixá responsável pela comunicação entre os mundos e é frequentemente saudado antes de qualquer ritual para abrir os portais. A bandeira girando pode ser vista como um movimento simbólico de invocação, onde o carnaval não apenas celebra os vivos, mas também saúda os mortos, permitindo que suas vozes sejam ouvidas. Sendo o carnaval visto por essa perspectiva, ela não é apenas uma festa popular, mas um verdadeiro ritual ocultista. Ele conecta o presente e o passado, os vivos e os mortos, e invoca os espíritos e os demônios. O acúmulo de energia na concentração, a liberdade dessa energia ao cruzar o portão, é uma invocação dos ancestrais e refletem aspectos antigos de rituais xamânicos, religiosos e esotéricos. Para muitos, o carnaval é uma festa de cores, alegria e celebração. Mas ele é muito mais que isso.
Por trás do brilho e do ritmo dos tambores, há invocações e busca pelo sobrenatural e oculto. Existe uma conexão entre o carnaval e a abertura de portais espirituais. Conclusão: o carnaval pode ser interpretado não apenas como uma manifestação cultural, mas como um evento de alta carga espiritual, onde forças ancestrais são invocadas e um portal entre o mundo físico e espiritual pode se abrir. O primeiro portão simboliza o limiar entre os planos, a concentração de energia antes da abertura do portal, o início do rito coletivo que transcende o tempo e o espaço. Se você gostou dessa análise, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais!